Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que você pode ser a melhor mãe do mundo e mesmo assim o seu filho vai sair traumatizado. E não tem problema nenhum nisso, faz parte do ciclo da vida, tá bom? Oi, meu nome é Scarlett e aqui no canal você encontra conteúdo sobre maternidade, negócio, relacionamento e fé. E o tema do vídeo de hoje é como conciliar negócios e maternidade. Essa é uma dúvida que muita gente que convive comigo tem, né? De como é que eu faço para lidar com os meus filhos e ter meu negócio. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de confecções e eu trabalho com meus filhos desde há 8 anos, né? Que minha filha mais velha tem 8 anos. E há 8 anos ela me acompanha nessa jornada. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que sim, eu admiro muito as mães que abrem mão das suas vidas para exercerem a maternidade, mas essa foi uma escolha que eu não fiz para minha vida, certo? Porque eu acredito que dá para fazer as duas coisas, tá bom? Mas vamos à regra, né? A gente tem que entender que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo em um determinado momento, porque no começo é inevitável que você vai se desdobrar em várias para poder trabalhar e cuidar das crianças, mas você precisa entender que isso não deve permanecer ao longo da sua vida, certo? Então, primeiro ponto essencial para você conciliar trabalho e maternidade é justamente entender em que momento você está, certo? Porque existe um momento certo para ter filhos? Eu particularmente acredito que não, mas sim, existe um momento errado. Então, se você não tem ali um mínimo de equilíbrio, né, financeiro ali para ter uma criança, equilíbrio emocional, sabe? Essas coisas, então, escolha um momento razoável para você exercer a maternidade, tá? E eu não tô aqui para julgar, tem gente que quer ser mãe cedo, tem gente que quer ser mãe mais tarde, mas quer ser mãe em algum momento da vida. Então, super de boa. Primeira coisa que você tem que entender é em que momento você está. Eu fui mãe eu acho que foi aos 22, 23 anos, não me lembro direito, mas eu tenho 30, minha filha fez 8 essa semana, eu faço 31, eu acho que foi 23. Mas enfim. E eu sempre trabalhei com confecções na empresa dos meus pais. E eu nunca tive vontade de trabalhar para outra pessoa, porque eu sempre quis a liberdade de eu poder estar cuidando da minha filha. É algo que, desde sempre, eu queria ser mãe e eu queria cuidar dos meus filhos, eu mesma, certo? Então, trabalhar na empresa dos meus pais naquele momento me proporcionou isso. Então, minha filha estava o dia todo comigo e super de boa. E naquele momento, pelo cargo que eu exercia na empresa, acabava que eu tinha uma demanda de trabalho muito grande, muito grande, muito grande. E eu trabalhava lá, tomava conta dela e eu percebi que quando eu tivesse outro filho, eu queria as coisas diferentes, eu queria poder tirar um tempo para cuidar do meu filho e desacelerar no meu próximo filho, porque eu entendi que fazer tudo ao mesmo tempo estava prejudicando o meu emocional, não estava legal, certo? Mas eu entendi também que todo primeiro filho, gente, é um baque. Na verdade, cada filho é um baque diferente, mas o primeiro a gente tá aprendendo tudo. A criança, a gente não sabe cuidar da criança, a gente não sabe como lidar com sentimentos, não sabemos como lidar com nada nesse momento. Então é normal a frustração, o desespero. Eu me lembro que quando ela nasceu eu chorava todos os dias. Já do segundo filho eu não chorei. Já me dei muito melhor com tudo, certo? Mas é fundamental que você entenda em que momento você está. Pra quê? Pra você entender até quando vai sua concessão. Se você está no momento que você precisa se dedicar muito ao seu trabalho e um pouco menos ao seu filho, você primeiramente precisa entender isso e marcar um tempo determinado. Porque quando é que vem a culpa? A culpa vem quando aquilo nunca deixa de ser, certo? Segundo ponto, entenda o momento do seu negócio. Vai chegar um momento no seu trabalho, isso aqui eu tô falando, gente, para pessoas que têm seus próprios negócios, certo? Que tem um momento no seu negócio que você vai precisar delegar a atividade que você faz para outra. E é muito normal que nós que somos mulheres empreendedoras, nosso negócio também é um filho e é difícil abrir mão de você fazer para delegar algo para uma pessoa fazer. Então, você precisa desde já treinar o que você passar uma atividade que você fazia para outra pessoa. Da mesma forma também, é interessante que você ensine desde pequeno seu filho a ter uma certa autonomia. Não vou dizer independência, sabe? Vou dizer autonomia. Porque é algo que
As pessoas até hoje ficam impressionadas com minha filha mais velha, como ela tem autonomia para fazer as coisas, sabe? Particularmente, boa parte disso já veio da personalidade dela, sabe? Porém, eu sempre ensinei ela a fazer as coisas, porque como eu trabalhava junto com ela, eu não tinha tempo para ficar fazendo tudo por ela, sabe? Então, eu botava a comida dela, botava ela sentadinha do meu lado, deixava ela assimilar lá, depois ia dar um banho e tava tudo ok. Eu não tinha aquela questão de ficar 1 hora correndo atrás dela para dar comida na boca, sabe? Que eu vejo, às vezes, crianças de 4, 5 anos que ainda não sabem comer sozinhas, porque os adultos acostumaram a comer só dando na boca, comendo só assistindo o celular. E, por incrível que pareça, minha filha teve acesso a telas, né? Nasceu nessa geração, né? Então ela teve acesso às telas, mas ela não cresceu sendo uma criança que só ficava na frente das telas. E até hoje eu acho isso impressionante. Às vezes, por exemplo, no culto, tem crianças que não ficam quietas no culto, só ficam quietas assistindo desenho. E Flávia nunca teve esse hábito, porque eu sempre entreti ela realmente na vida real. Hoje, como eu já estou em um outro ciclo, ela tem um pouco mais de acesso às telas, mas mesmo assim tudo moderado. Inclusive, ela resolveu começar a ter um canal no YouTube agora, né? Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Voltando aqui. Por que é essencial a autonomia? Porque facilita a sua vida, tira um pouco a sobrecarga da gente. Porque a gente ama pegar carga que não é nossa. E esse é mais um problema da mulher empreendedora. Ela quer pegar cargas que não são suas. E minha realidade, tá, gente? Eu sou casada, então desde sempre eu dividi a criação dos meus filhos com o meu marido, sabe? Então ele é um pai presente, tá? Eu não tô falando aqui pra quem é mãe solo, que é uma realidade que eu desconheço, mas eu tô falando aqui da minha realidade, certo? Então, sempre tiveram coisas que nós abrimos mãos em prol da criação da nossa filha. Vamos cortar um pouquinho, porque eu tô contando aqui do meu período, lá no comecinho, quando eu ainda trabalhava na empresa dos meus pais. Corta pra 2024, eu fiquei grávida novamente, né? E eu já sabia que quando eu tivesse um filho, eu queria me dedicar a cuidar dessa criança por mais tempo, certo? E em 2024 também, eu comecei a diminuir meu ritmo de trabalho na empresa dos meus pais, porque eu já estava me organizando com meu marido para abrir a nossa empresa, né? E foi como tudo foi acontecendo. Eu tive meu filho em agosto, fiquei sem trabalhar alguns meses. Voltei ainda para trabalhar na empresa dos meus pais, bem serviços bem pontuais, porque eu já estava em um momento da minha vida que eu podia me dedicar mais a estar presente com meu filho ali ao longo do primeiro ano. Quando foi no meio de 2025, em junho de 2025, eu saí totalmente da empresa que eu trabalhava e abri o meu negócio junto com meu marido. E foi novamente uma loucura, porque eu precisava ficar com as crianças. No começo era só eu e ele. Hoje nós temos funcionário, mas no começo era só eu e ele e as crianças, tá? E eu fazia as coisas lá, eu fico com a parte de designer, ele fica com outras partes lá, mas então eu operava a máquina de impressão, respondia cliente, fazia compra, tudo com as crianças, ia pra rua com as crianças e naquele momento eu entendi que aquilo era essencial e foi desafiador? Foi. Chegou a ter um momento que com a demanda muito alta, a gente precisou virar à noite. Teve, sim, as crianças lá pelo meio. Eu botava as crianças para dormir no meio da produção. Meu filho mamava um pouquinho aqui, enquanto eu fazia uma coisa e outra. Mas, desde o momento que aquilo aconteceu, eu entendi que aquilo ali não ia ser para sempre. Foi um período ali. Mais precisamente, a época mais caótica foi os primeiros 2, 3 meses, no máximo. Aí, né, graças a Deus foram surgindo pessoas, foram surgindo colaboradores, a gente foi testando, ensinando. E graças a Deus as coisas começaram a caminhar. Atualmente já temos o quê? 6 meses com a nossa empresa e graças a Deus as coisas estão fluindo muito bem. Mas aí chegou a um outro ponto, né? Eu queria ter meu negócio para poder ficar perto dos meus filhos o tempo todo. E aí chegou um momento que eu precisei contratar uma pessoa para poder ficar com os meus filhos. E aí você pensa assim, poxa, é totalmente o contrário do que eu queria lá no começo. E realmente foi. O primeiro mês que eles ficaram com a babá foi em dezembro, né? Quando começou as férias da minha filha mais velha, que aí o primeiro mês de adaptação a babá ficava comigo na loja e com o bebê, que agora tá com 1 ano e 4 meses. Mas nas férias ela começou a ficar em casa com eles
E eu ficava desesperada na loja, sabe? Ela é um amor, mas eu ficava lá falando pro meu marido, poxa, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo a pior mãe do mundo, porque eu tô longe deles, eu nunca fiquei tão longe deles na minha vida. Eu acho que quem sofreu mais foi eu do que eles. Mas eu entendi que, pra eu entregar pra eles a vida que eu queria, eu precisava me concentrar mais lá no meu negócio, certo? Infelizmente, não tinha como eu dar todo o suporte pro negócio com uma criança ali do meu lado. E não era mais ambiente para criança. A empresa, graças a Deus, está crescendo, começou a ficar apertada. E daí, eu entendi, não, tá. Eu não posso ficar aqui me remoendo por causa disso, porque isso vai me atrapalhar. Eu não vou conseguir performar bem no trabalho, eu vou me achar a pior mãe do mundo. E, poxa, essa não é a verdade, sabe? Eu tô vendo o que eu tô construindo para eles, e daí o que foi que eu fiz? Eu falei para mim mesma, né? Não, eu não aceito isso. Eu sou uma boa mãe. Eu preciso entender que eu estou fazendo o meu melhor. E para eu fazer o meu melhor, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ser 100% aqui no trabalho. Chegou em casa, eu sou 100% mãe. Então, eu tenho a oportunidade de... Quando estavam havendo aulas ainda, né? Eu levava e trazia minha filha. Levava não, trazia minha filha da escola porque ela ia com o pai. Eu almoço com eles todos os dias. Boto os dois para dormir todos os dias, sabe? Então, eu entendi que concessões que eu fui precisando fazer no processo me possibilitaram estar presente hoje. E isso foi fundamental para mim. Então, de forma clara e objetiva, o que você precisa fazer para conciliar negócios e maternidade, primeiramente, é entender que não tem motivo nenhum para você se culpar, certo? Tá tudo bem você ter filhos e ter o seu negócio, certo? Desde que você entenda o seu propósito nisso. Estou fazendo isso por quê, sabe? Quando você entende o porquê você está abrindo mão de estar com seus filhos ali naquele presente momento e o porquê também daquele momento você está com seus filhos enquanto você tem um negócio. Porque se você está lá no seu momento de lazer, está ali se martirizando porque você não está executando seu trabalho, também é um problema. Então você primeiramente precisa parar de se culpar e entender o porquê você está fazendo aquilo naquele presente momento, certo? Então, depois disso, você precisa entender aonde você está, qual o momento da sua vida ali no seu negócio e também na sua maternidade, porque, gente, ser mãe de uma criança de 2, 3 meses até 1 ano, 2 anos é diferente de ser mãe de uma criança de 10 anos, como é diferente de ser mãe de um adolescente. Então, você precisa entender o momento que você está. Vai chegar um ponto da sua vida que seu filho vai entender. E seu filho também vai começar a participar da sua jornada. Minha filha, hoje mesmo, ela já tem 8 anos e eu já comecei a envolver ela em algumas coisas do meu dia a dia de trabalho para ela estar mais próxima de mim e para ela não achar aquilo ali chato, sabe? Para ela não ver a mamãe assim, a mamãe só quer trabalhar. Às vezes eu chamo ela para fazer uma coisa ou outra lá comigo, ensino ela algo de uma forma divertida e tá tudo bem, faz parte, certo? E graças a Deus empreender me possibilita isso, sabe? No dia que eu quero estar ali com meus filhos, eu vou lá, levo eles pra loja. No dia que precisa levar pro médico, eu vou e levo. No dia que precisa vacinar. Então, assim, empreender me possibilita essa liberdade de criar meus filhos com a presença que eu sempre quis estar ali, certo? Outra coisa que eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Pra eu saber, pra eu não me perder, porque senão eu falo de 1 milhão de coisas e esqueço do tema do vídeo, né? Mas então, outra coisa que é fundamental para conciliar negócio e maternidade é aprender a delegar processos, sabe? Desde que esse processo seja alguém para ficar com seus filhos, é importante você se sentir segura, encontrar uma pessoa de confiança para que você possa deixar. Se for sua mãe, melhor ainda, né? Mas, no meu caso, as minhas vovós são novinhas e elas querem ir pra academia ser fitness, não que ficar com as crianças, né? Mas tudo bem. Tudo bem, cada um com seu momento, né? Então, outra coisa que é fundamental também para você conciliar negócios e maternidade é você aprender a ser intensa. Como assim intensa? Se você tá ali focado no processo no seu trabalho, se dedique, dê o seu melhor ali naquele momento para aquilo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você não se sinta em dívida, vai fazer com que você não sinta que você não deu o seu melhor. Então, se você tá ali trabalhando, você seja a melhor profissional que você pode ser, assim como também quando você tá ali com a sua família, você seja a melhor que você pode ser, porque isso ajuda a gente a se livrar da culpa. E outra coisa também que não pode faltar é você fazer
você olhar pra dentro de si e enxergar que você tá dando o seu melhor, gente. E outra coisa, ignora os comentários dessas mães perfeitas, tá? Porque se Deus não agradou a todos, vai ser impossível você agradar as outras que nem vivem com você, nem conhecem a tua realidade. Então ignora os palpites dos outros. A pessoa quer ser a mãe, meu filho vive sem tela, meu filho só come comida orgânica, sabe? Nem tudo é perfeito, às vezes você precisa entender que às vezes você vai conseguir, vai, ótimo, se você conseguir, melhor ainda. Mas se você não conseguir, tudo bem, faz parte, começa de novo, sabe? Você não é a pior mãe do mundo por não seguir o padrão. Pelo contrário, você se esforça e se torna uma mãe única, que é a melhor mãe que seu filho poderia ter, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, gente. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque se você gostou desse conteúdo, com certeza vai ter muito mais conteúdo desse pra você, tá certo? Tchau!